A paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem está falando é o evangelista, pregador da palavra de Deus, Elias Duarte, do canal Marcas da Promessa. Gostaria de fazer com que você possa ser elevado à seguinte reflexão após a leitura desse texto bíblico. Deixa eu fechar meu vidro aqui, para que o barulho lá de fora não atrapalhe o áudio deste vídeo. Eu vou ler aqui com os irmãos no livro de Mateus, capítulo de número 27, a partir do verso 1. Tudo bem? Mateus 27, a partir do verso 1, e depois vamos fazer uma seguinte reflexão aqui juntos. Pode ser? Vamos lá? Fala sobre o suicídio de Judas, aquele que traiu Jesus Cristo, tá bom? E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Aqui está querendo dizer que eles se reuniram e mentalizaram um plano, um meio, um modo para poder pegar Jesus e o matar. Deu para você entender nesse primeiro verso? No verso 2 diz assim: e manietando-o, o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Aqui já está um pouco avançado, mas a gente já entende que Jesus aqui nesse momento ele já foi capturado. Jesus já foi capturado, tá? E ali eles estão se reunindo ali, aquele burburinho, para saber o que vão fazer. E decidiram, através de um plano, de como matar Jesus. No verso 3 diz assim: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado. Então aqui nesse exato momento, no verso 3, Judas, ele já sabia que Jesus Cristo tinha sido condenado à morte. Preste atenção. Judas, sabendo que Jesus Cristo já tinha sido condenado à morte, no verso 3, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Então aqui o texto ele deixa claro para a gente que Judas ele se arrependeu a partir do momento que ele soube que Jesus Cristo ia ser condenado à morte. Isso que me chamou a atenção. Quando Judas ele descobre que Jesus Cristo ia ser condenado à morte, Judas ele se arrepende do que fez, de ter traído Jesus por 30 moedas de prata. E Judas ele procura os sacerdotes e os anciãos para devolver as moedas, como se devolvendo as moedas Jesus não fosse condenado. Deu para você entender mais ou menos? Continuemos no verso 4. Dizendo ele, Judas, para os sacerdotes e os anciãos: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Tipo assim, o problema é seu. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar-se. Então aqui está querendo dizer que Judas, ao receber-se fora dos anciãos e dos sacerdotes, que falaram assim: o problema é seu, foi você que entregou ele, não foi eu. Judas joga as moedas para o ar. E dali ele sai e vai se enforcar. Ponto. Aonde a palavra de Deus pode nos edificar aqui neste momento? Primeiro, estamos diante de um homem que traiu o seu mestre, traiu aquele homem que o ensinava, que trazia palavra de consolo, de conforto,
O homem que falava sobre o amor, que falava sobre a paz, e que veio não para os doentes, não para os sãos, perdão, e sim para os doentes. E Judas, consequentemente, também era um doente. E Judas sente dentro do seu coração, podemos dizer assim, não sei, mas a palavra de Deus diz que ele se arrepende e vai lá devolver as 30 moedas de prata. Sabe o que me chama a atenção aqui nesse texto? É que Judas pode até ter se arrependido, como a palavra de Deus diz. Porém, quando você se arrepende de algo que você possa ter feito, você vai pedir perdão a quem você ofendeu ou a quem você não ofendeu? Para quem você pede perdão? Então Judas, a partir do momento que ele percebe que Jesus Cristo vai ser condenado, ele vai diretamente aonde? Aos sacerdotes. Então, quando eu e você erramos, pecamos, a gente tem que ir a quem? A quem a gente ofendeu. E isso me reflete, muitas das vezes, as nossas atitudes na nossa vida. Muitas das vezes as pessoas vão embora desse mundo com uma certa mágoa, um certo rancor dentro dos seus corações. Até pode ter sido que se arrependeu das suas falhas, dos seus pecados, mas porém não se dirigiu à pessoa a quem ela ofendeu e pediu um perdão. Então Judas, infelizmente, ele vai lá e tira a sua própria vida. Judas, ele teve oportunidade, ele poderia ter se dirigido a Jesus e pedido perdão ao mestre. Ele teve oportunidade. Mas o que Judas fez? Ele se arrependeu e foi procurar os sacerdotes. Então, muitas das vezes, eu e você, acontece isso nas nossas vidas. A gente ofende, a gente peca, a gente até se arrepende, porém a gente não procura o ofendido para pedir perdão. E Judas comete um outro erro. Ele vai se enforcar. Aí, literalmente, Judas, ele perde a sua salvação em Cristo. Porque quem se arrepende verdadeiramente dentro do seu coração quer viver em paz. Na verdade, na minha opinião, fica bem claro isso, que Judas, ele sentiu remorso e não arrependimento. Porque quando você se arrepende e você vai lá e pede perdão, você tira um fardo, um peso, uma carga de dentro do seu coração. Então Judas, infelizmente, ele perde a sua salvação em Cristo Jesus a partir do momento que ele tira a sua própria vida. Porque quem se arrepende não tem o prazer. Quem se arrepende não sente o desejo de arrancar sua própria vida. Quem se arrepende sente dentro do seu coração a vontade de pedir perdão e viver uma nova vida. Então que fique essa palavra de reflexão aqui para você. Se você cometeu um ato que você possa ter machucado, ter ferido alguém com palavras, muitas das vezes uma palavra ela é pior do que um tapa na cara, procura essa pessoa que você ofendeu, se arrependa e peça perdão a essa pessoa, mesmo que ela não possa te perdoar, aí já é com ela e Deus, mas você fez a sua parte em pedir perdão. Não faça como Judas, que a palavra diz que ele se arrependeu e foi lá devolver as moedas. Só que ele, ao sentir dentro do seu coração que ele estava arrependido, ele teria que ter procurado a pessoa certa para poder o perdoar. E ele foi aonde? Procurar as pessoas erradas. Então, assim é em nossas vidas. Somos passivos de erro. Somos passivos também de acertos.
E quando nós erramos, temos que reconhecer que erramos e ir lá no ofendido e pedir perdão. Então, recebe essa palavra, recebe esse ensinamento que Deus colocou no meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.